Boa noite, hoje é dia 24 de fevereiro e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir a Sua palavra, que essa reflexão sobre essa palavra que está em Zacarias 1, versículo 12 e 13. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém e amém. Vamos lá, que nosso devocional tem como base Zacarias, então vamos ler a introdução do livro de Zacarias, da Bíblia Spurgeon. Autor e época da escrita. Zacarias, que significa lembrado de Jeová, foi o segundo profeta pós-exílio e um contemporâneo de Ageu. Eles profetizaram na mesma época. Geralmente se presume que o profeta Zacarias é o mesmo homem mencionado em Neemias 12, versículo 16. Assim, Zacarias era um profeta e sacerdote contemporâneo de Jeremias e Ezequiel. A partir de Zacarias 2, versículo 4, vemos aqui que ele começou o seu ministério profético na juventude. A primeira profecia de Zacarias 1, versículo 1, foi entregue 2 meses depois da primeira mensagem de Ageu, no segundo ano de Dário I, 522 a 485 a.C., posicionando entre 521 e 520 a.C. Outra data encontrada no capítulo 7, versículo 1, em que o quarto ano do rei Dário é mencionado, 519/18 a.C. Zacarias provavelmente escreveu a parte sem datação de seu livro, capítulos 9 ao 14. Somente em cerca de 480 a.C., após isso, ele provavelmente foi morto pelos seus próprios compatriotas. Os críticos não têm muito o que apontar na primeira parte do livro, capítulo 1 ao 8, enquanto na segunda parte, capítulo 9 ao 14, é bastante atacado. Contudo, os críticos não são unânimes entre si. Os evangelhos mencionam repetidamente a segunda parte messiânica de Zacarias em conexão ao Senhor Jesus. Zacarias 9, versículo 9, em Mateus 21, 4, 5 e João 12, 15. Zacarias 11, versículo 13 em Mateus 27, 9 e 10. Zacarias 12, 10 em João 19, 37. E Zacarias 13, versículo 7 em Mateus 26, 31 e Marcos 14, 27. Propósito da escrita. Embora Zacarias tenha falado com um remanescente de Israel sobre a missão de Deus ao mesmo tempo que Ageu, sua mensagem era totalmente diferente. Enquanto Ageu admoestava as pessoas, geralmente pelo seu zelo descrente na construção do templo, Zacarias fala mais da cidade de Jerusalém. Além disso, ele é o único profeta pós-exílio que recebeu uma visão detalhada da história do povo de Deus e das nações conectadas a Jerusalém. Ele descreve a rejeição do Messias pelo seu povo terreno, Israel, e seu arrependimento e reconhecimento do Messias, o qual aparecerá para estabelecer seu reinado de paz. Nisso, Zacarias se assemelha ao profeta Daniel. Zacarias também foi comparado a Isaías, o evangelista entre os profetas. O ponto principal de sua mensagem é o amor imutável de Deus e seu cuidado com seu povo terreno. Ele os preservará de todos os perigos vindos dos poderes do mundo e os guardará para seu reino na terra. Peculiaridades. A morte de Zacarias. O Senhor Jesus diz em Mateus 23, 35, para que sobre vós possa vir todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o templo e o altar. Zacarias e Baraquias são os versos em grego de Zacari e Berechia no hebraico. Esse Zacarias já tinha sido mencionado em 2 Crônicas 24, 20, 21 há bastante tempo, embora aquele Zacarias seja chamado de filho de Joiada, a razão para essa suposição vem das crônicas estão no fim da Bíblia hebraica. Assim, Abel seria o homem do primeiro livro e Zacarias um homem do último livro do Antigo Testamento.
Contudo, é mais óbvio pensar que o próprio Zacarias, primeiramente pelo desaparecimento do nome de seu pai, e em seguida pelo fato que o profeta Zacarias ter vivido ao fim do período do Antigo Testamento, os exemplos de fatos do Antigo Testamento que são revelados somente no Novo Testamento são o nome dos magos egípcios Janes e Jambres, 2 Timóteo 3, versículo 8, e a profecia de Enoque. O fato de Mateus 27, Zacarias e Jeremias. O fato de Mateus 27:9 citar Zacarias 11, 12 e 23 como uma profecia de Jeremias às vezes gera problemas para os leitores da Bíblia. Uma reunião da passagem mostra que Zacarias não escreve nada sobre a compra de um campo, enquanto Mateus quer exemplificar precisamente esse evento. Contudo, Jeremias 36, 6 e 7 menciona a compra de um campo. Mateus, obviamente, conecta o pensamento da compra de um campo em Jeremias 32 com o preço de 30 pedras de prata estimado por Zacarias 11. Embora se refira às duas passagens, ele somente menciona o livro profético de Jeremias, que era mais conhecido, uma referência semelhante a Malaquias e Isaías é encontrada em Marcos 1, versículo 2 e 3. Panorama do conteúdo, a gente vai ler sobre os capítulos 1 ao 7 ao 17. O cavaleiro entre as mortas. E a gente tem uma frase de Spurgeon que diz: estamos bastante convencidos que a melhor maneira de você passar o tempo de lazer é lendo ou orando. Você pode obter muitas instruções de livros que depois você pode usar como uma verdadeira arma a serviço de seu Senhor e Mestre. Paulo disse: tragam os livros, junte-se ao clamor. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Zacarias. Agora vamos para a leitura do nosso devocional. O Senhor dos Exércitos, até quando não terá compaixão de Jerusalém? Respondeu, sim, com palavras boas, palavras consoladoras, o anjo que falava comigo. Que resposta doce a uma pergunta ansiosa. Essa noite vamos nos regozijar. Oh, Sião, há boas coisas que reservadas para você. Seu tempo de angústia logo estará acabado, seus filhos serão levados, sua prisão terminará. Suporte a disciplina do Senhor pacientemente por um tempo e sob a escuridão ainda confie em Deus, pois seu amor queima por você. Deus ama a igreja com um amor profundo demais para a imaginação humana. Ele a ama com todo o seu coração e espírito. Portanto, que seus filhos tenham bom ânimo, não porque estar longe de seu propósito que em Deus fala palavras boas, palavras consoladoras. Sinal dessas palavras consoladoras nos é dado pelo profeta. Com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. O Senhor ama tanto sua igreja que não pode suportar que ela seja desviada a outros. E quando ela o faz, ele não a suporta que ela sofra por muito ou tanto tempo. Ele não permitiria seus inimigos a afligirem. Ele está irritado com seus, porque aumentaram as dores delas. Quanto mais parece que Deus deixou sua igreja, seu coração está aquecido por ela. A história demonstra que Deus usa o cajado para castigar seus servos em seguida. Ele o quebra se bobinasse o instrumento que causou dores a seus filhos. Como um pai se compadece a seus filhos, assim o Senhor se compadece aos que temem. Deus não nos esqueceu porque nos castigou. Seus golpes são evidências de falta de amor. Seus golpes não são evidências de falta de amor. Isto é verdade para a sua igreja coletivamente. Necessariamente é verdade para cada um membro individual. Você pode ter medo de que Deus tenha esquecido de você, mas não é isso. Não há perigo que eles contam as estrelas e as chame pelo nome. Esqueça seus filhos. Ele começa sua situação como se fosse a única criatura que criou, o único santo que ele já amou. Aproxime-se dele e fique em paz. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós teremos o devocional do dia por volta do meio-dia lá no Instagram.
Então tenha um bom resto de terça-feira, um bom início ainda de semana. E até aqui no TikTok no domingo. No domingo. Porque quarta eu tenho um compromisso à noite. Por isso que vai ter o devocional no dia. Quinta eu também tenho um compromisso à noite, por isso que vai ter o devocional no dia. Na sexta eu também tenho um compromisso à noite. Sábado eu tenho batismo na minha igreja, que é à noite, que é à tarde, mas tem o Legacy à noite. Então, aqui nós voltamos no dia 1º de março com o nosso devocional da noite. Tenha um bom início de semana e até o próximo.